Lá atrás, no século XIX, quando Marx e Engels, né, eles estavam ali literalmente construindo o socialismo científico do zero, tá? Escrevendo enquanto trabalhavam, sendo perseguidos, exilados, mudando de país, sendo espionados. Eles já tinham que lidar, acreditem se quiser, com um tipo humano muito específico. Sujeito inconsequente, fanático, que acha que quanto pior, melhor. O sujeito que olha para o sofrimento real da classe trabalhadora e vai pensar, isso é necessário, isso faz parte, isso vai acelerar a revolução, né? Esse tipo de gente já existia naquela época. E Marx tinha verdadeiro asco intelectual e moral por ele, gente. Então é muito importante dizer isso logo de cara aqui. Marx não era um adorador do sofrimento, ele não era um profeta do caos, ele não era um sujeito torcendo para o capitalismo esmagar ainda mais o trabalhador para que magicamente, do nada, surgisse a revolução. Não. Muito pelo contrário. Marx e Engels, gente, eles partiam de uma premissa básica, simples e materialista. Quem está com fome não faz revolução. Quem está desesperado não constrói poder político. Quem está lutando para sobreviver não tem tempo, não tem energia, tampouco organização para transformar qualquer coisa nesse mundo. Mas havia já naquele período grupos e figuras que defendiam exatamente o oposto. Pessoas que acreditavam que o papel do socialista não era aliviar o sofrimento imediato da classe trabalhadora, tampouco disputar reformas, nem fortalecer sindicatos, nem ampliar direitos, nem melhorar condições de vida, né? Nada disso, nada disso. Soa familiar para vocês? Esses sujeitos, eles diziam algo mais ou menos assim, olha, não se deve lutar por melhorias dentro do capitalismo, porque isso prolonga o sistema. Correto é deixar as contradições se aprofundarem, deixar o sistema apodrecer, deixar o povo sofrer, porque isso vai acelerar a explosão revolucionária. Mais uma vez eu pergunto, soa familiar para vocês? Porque tem gente hoje que até não fala isso abertamente, mas deixa nas entrelinhas, deixa subtendido, né? Pois é, gente, Marx já tinha seus ouvidos como pinico para ouvir essa merda desde o século XIX. Na Primeira Internacional, por exemplo, o Marx ele teve que lidar com correntes que misturavam ali messianismo revolucionário, voluntarismo, moralismo barato, uma completa indiferença ao sofrimento concreto das pessoas. Gente que tratava a miséria como ferramenta política, como se fosse aceitável, desejável, até que os trabalhadores fossem ali esmagados, né? Para quem sabe, num futuro abstrato, surgiu uma revolução purificadora. Ó, que maravilha, né? Gente, o Marx via isso como o que realmente era. Idealismo tosco travestido de radicalismo. Porque, na prática, esse discurso não liberta ninguém. Ele apenas transforma a dor alheia em argumento retórico, né? Engels foi ainda mais duro em várias cartas. Em muitas dessas cartas, ele dizia sem rodeios que esse tipo de postura não passava de romantização da miséria, algo típico de pequeno burguês que não sente na pele aqui, ó, o que significa não ter o que comer, não ter um teto para morar, não ter estabilidade na vida. E aqui vale um parêntese. Muito importante. Marx e Engels não estavam falando isso de um pedestal confortável. Eles viveram o sofrimento. Marx, por exemplo, perdeu filho por falta de condições materiais. Engels via todos os dias a exploração brutal dos operários ingleses, apesar de ser filho de industrial, né? Eles sabiam exatamente do que eles estavam falando. Por isso, quando aparecia alguém dizendo que lutar por jornada menor de trabalho, na época já existia essa luta, trabalhava-se 16 horas por dia para mais, por melhores salários, por direitos mínimos, isso era visto como traição ou reformismo. Sabe o que o Marx respondia? Sabe como, na verdade? Com desprezo intelectual, porque ele entendia algo muito simples. Cada direito arrancado da burguesia não fortalece o capitalismo, fortalece a classe trabalhadora. Mas os aceleracionistas da época, né, ainda que não usassem esse nome, tá? Esse nome é de hoje, eles não pensavam assim. Para eles, o importante não era a vida concreta das pessoas, não era a vida real.
mas a coerência abstrata de uma teoria mal digerida, né? Era mais importante estar certo ideologicamente do que evitar que uma criança trabalhasse 16 horas por dia numa fábrica. O Marx, ele chamava isso de infantilismo político. E olha que muito antes do Lenin sistematizar essa crítica, décadas depois, no livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Então, esses sujeitos, eles acreditavam que a história funcionava como um botão de turbo. Quanto mais sofrimento, mais rápido chegaria o socialismo. Só que a história real nunca funcionou desse jeito, gente. O que o sofrimento extremo sempre costuma produzir não é consciência revolucionária, muito pelo contrário. É desesperança, é reação conservadora, é dar merda, costuma dar merda. Quanto mais sofrimento, melhor o terreno para o fascismo. O Marx, por exemplo, ele entendia que o capitalismo gera contradições, sim, mas ele nunca, e aí eu desafio qualquer um aqui, ele nunca disse que essas contradições se resolveriam sozinhas, automaticamente, como um fenômeno natural. Pelo contrário, ele dizia que sem organização, que sem consciência, que sem mediações políticas, que sem luta concreta, não existe revolução nenhuma. Então, o aceleracionista, ele ignora isso por quê? Porque ele não quer lidar com o trabalho duro da política real. É muito mais fácil torcer pelo colapso do sistema do que construir sindicatos, disputar eleições, organizar base, formar quadros, dialogar com gente que pensa diferente de você, né? Então, no fundo, esse discurso de quanto pior, melhor, ele sempre foi uma forma elegante de lavar as mãos, ó. Lavar as mãos da dor alheia. E o Marx e o Engels combatiam isso com muita firmeza. Por quê? Porque eles sabiam que esse tipo de pensamento, ele não é só errado, teoricamente. Ele é moralmente perverso. Ele transforma pessoas reais em peças descartáveis de um tabuleiro imaginário.